Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Domingo de ressurreição, nós tratamos algumas pregações anteriores que marcos são interessantes para nós. Nós, como seres temporais, esses marcos nos auxiliam muito a trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E aproximadamente aí 2000 anos atrás, nós estávamos lá nos lombos dos nossos irmãos antepassados, matando o Senhor da glória, sepultando e vendo a ressurreição dele no primeiro dia da semana como esse aqui, quando aquelas mulheres foram lá testificar. E eu, aproveitando a sequência de exposições em Êxodo que eu tenho feito, a gente parou no capítulo 8, e adentrar a quinta praga agora, e os falsos deuses do Egito sendo derrubados e desmascarados, eu vou dar um salto, como se fosse uma preparação. Hoje nós vamos ler o capítulo 12 inteiro, farei aqui uma leitura numa cadência boa para a gente percorrê-lo, porque é um capítulo grande, são aí 51 versículos, e dentro desse capítulo 12, já preparando para quando a gente chegar nele, realmente nas exposições sequenciadas que temos feito, a gente pormenorizar aquilo que veremos aqui hoje de uma forma mais ampla. E aí eu já chamo a igreja a algumas questões que eu vou levantar aqui nessa introdução e que muitas vezes nos têm decepcionado. O que significa esse dia de hoje para você, aí no seu coração? Esse marco temporal que a gente tem, que aconteceu na história, você consegue entender que todo domingo, todo dia do Senhor, a gente deveria celebrá-lo com a mesma empolgação que a gente celebra hoje? Você consegue perceber isso? A convicção que aquilo que foi feito por Cristo, naquele exato dia histórico, onde o pecado demoníaco que nos assedia estava sobre as costas daquele homem, os pecados de todos os eleitos de Deus, e que aquilo explodiu de tal forma, porque o Filho de Deus estava sendo crucificado e morto ali naquele momento, proporcionando assim a todos os momentos da história passada e futura a redenção, a libertação. Eu chamo ao querido que está sentado hoje nesses bancos a meditar. Você tem essa convicção que aquilo foi feito por você? E nesse texto de Êxodo 12 aqui, é um dos vários textos da Escritura que nos dão uma explicação de onde que veio isso. Por quê? Morte, por que sangue? Hoje, num mundo aí pós-moderno, um mundo evoluído, um mundo que está caminhando tecnologicamente a vento em polpa, falar em sacrifício, falar em derramar sangue. Nosso pastor teve até alguns embates aí há uns anos atrás, eu lembro disso até hoje, debatendo com um ímpio, conhecendo a fé, com toda paciência, com todo carinho. E quando chegou no derramamento de sangue, é o tropeço. A Escritura fala isso. Quando se dá diante daquele versículo em Hebreus 9, 22, que não há perdão sem derramamento de sangue, ali a pessoa arrepia. E aí eu lembro do pastor comentando que ele falou assim, não, mas o meu Deus ele não é retrógrado a esse ponto, não. O reverendo falou, então não tem mais conversa. E realmente não tem. O cerne do que a gente comemora hoje, como sendo o domingo da ressurreição, ele se encontra aqui em Êxodo 12. E nós faremos a leitura agora, eu peço que a igreja acompanhe em silêncio, e eu farei essa leitura aos queridos, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder
comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não achem nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que está na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos.
O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, Tu és magnífico, Senhor. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade, da Tua pureza, da Tua sabedoria, da Tua glória, Senhor. E te clamamos, Deus. Faz-nos ver aquilo que o Senhor tem feito cotidianamente, libertando escravos e os transportando para o reino do Filho do seu amor. Fala pela exposição desse texto, nos ajuda, Deus, a compreender aquilo que está sendo revelado aqui, que nos serve hoje. Isso não é um texto antigo, mas isso é a nossa história. Tem misericórdia de cada um que adentrou aqui, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Queridos, depois de sangue, depois de rãs, moscas, piolho, peste, tumores, granizo, gafanhotos, escuridão, a dureza do coração de Faraó estava lá. Nós falamos em pregações anteriores que quer expor a natureza do ser humano. Nós vimos aqui na palestra, eu fiquei assim, glorificando a Deus pela introdução para a gente continuar falando da saída do Egito, nosso irmão Cláudio, com a palestra dele. Quer mostrar aquela natureza corrompida e caída? Prega a palavra de Deus. Fala o que Deus manda falar. Liberta meu povo. E aí a gente vai ver a reação natural, que é endurecimento de coração. E assim, Deus fala com Moisés: Moisés, o primogênito vai ter que morrer. Eu vou tirar a vida de todos os primogênitos do Egito, dos animais e dos homens. O primogênito vai ter que morrer para que haja redenção, para que haja libertação. Queridos, não há beleza nesse texto, não. Não tem como a gente romantizar a morte, que é o salário do pecado, que é a consequência do que nós somos, iria inevitavelmente passar pelo Egito, porque a boca do Senhor o disse. E quem não estivesse debaixo daquela marca, daquele sangue, ele iria morrer
sendo egípcio ou não, sendo hebreu, ele iria morrer. É interessante a gente frisar que o que salvou aqueles hebreus não foi a justiça deles. Não havia um justo dentro daquelas casas. Foi a marca. Foi a marca que estava ali que fez com que o destruidor passasse. Eram injustos, como assim eram injustos os egípcios? Não havia um que se salvasse ali. Mas eles creram. Eles creram que se eles olhassem não para si, mas para algo externo a eles e depositassem naquilo toda a sua esperança, eles iriam sobreviver. E foi assim que aconteceu. E nesse cenário que estava sendo levantado ali, onde Deus iria instituir o sacrifício daquele cordeiro imaculado, eu queria colocar 5 questões para a gente pensar nesses 51 versículos aqui. Em média, aí uma questão a cada 10 versos, né? Estou correndo aqui com o tempo, prestando atenção, para não extrapolá-lo. A primeira pergunta que eu coloco aqui hoje é o seguinte: se existe uma marca, e Deus vai ver essa marca, Deus vê essa marca na vida de vocês? Existe essa marca sendo exposta? Ou se o destruidor passasse, ele te levaria por confiar na sua própria justiça? Existe uma marca que te distingue? Nós lemos aqui no versículo 7, assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. É exatamente o que está falando aqui, marco. Hoje a gente conhece como marco. Passar sangue do cordeiro no marco e na porta, para que o destruidor não adentre aquele lar. Essa é a marca. Olha o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Passarei por vós quando eu vir o sangue. Não é aquilo que eles tinham feito de bom, não eram as suas obras, não era o tanto que eles adoravam a Deus, o culto que eles prestavam, porque nem culto eles tinham. Eles rememoravam alguma coisa do Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mas era uma coisa muito objetiva, precisa de uma marca. Precisa de uma marca. Olha o versículo 22. Tomai um molho de isopo, uma planta, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta que fica em cima e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Essa era a ordem muito clara, queridos. Essa marca distingue você que me ouve hoje, a mesma marca sanguínea que distinguiu aqueles irmãos. Vamos a João, capítulo 6, versículos 51 a 56. Eu farei a leitura, os queridos podem acompanhar. Olha o que o nosso Senhor diz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-vos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O sangue nas portas, a carne assada que deveria ser comida. Isso lembra alguma coisa, queridos? Esse símbolo, essa figura, essa sombra aponta para algo, a verdadeira carne que nós devemos comer e o sangue que nós devemos beber. E aí muitos podem se perguntar, mas que isso? Isso é canibalismo? Como Nicodemos nós vimos aqui, né? Eu vou voltar para dentro da minha mãe para nascer de novo? Queridos, o que Jesus está colocando aqui é mais grave do que o próprio canibalismo. É essa
união mística que o povo de Deus tem com ele, a ponto dele chamar esse povo de noiva e serem uma só carne, estarem unidos numa só fé, num só batismo, num só corpo. Não é meramente um ato exterior de comer carne ou beber sangue, mas é um vínculo de vida. E já crendo que este vínculo é que nos está garantindo esta vida eterna que nos é prometida, queridos. Em segundo lugar, eu queria fazer outra pergunta. Se Deus estava tirando aquele povo de dentro do Egito, como nós vimos na palestra aqui, naturalmente eles não poderiam fazer nada, assim como pecadores naturalmente não fazem, eles estão corrompidos e estáveis na sua corrupção, eles não podem reagir. E Deus tira esse povo de lá para fazer essa jornada, esse êxodo. Aí eu pergunto, meu querido irmão, como que você está fazendo a sua jornada? O seu êxodo, a sua saída. Olha o versículo 11, diz assim: desta maneira comereis. O início da jornada. Deus fala assim, como que é que faz? Veste sua roupa, lombos cingidos, preparados, sandália nos pés, cajado na mão e ó, quantos irmãos aqui dentro da igreja estão olhando para trás? Quantos dentro aqui da igreja viram e falam assim, esse negócio de Jesus Cristo é até legal, né? Um povo tranquilo, ninguém fala palavrão, os meninos tudo tranquilo, mas daqui a pouquinho eu aceito Jesus, deixa eu curtir minha vida. Não é disso que nós estamos vendo aqui na saída do Êxodo, que é nossa história. É pressa, é urgência. O destruidor vem e dizimará quem dorme. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração como em Meribá, lá em Massá, quando me provaram por 10 vezes. O chamado é urgente. Como que está a sua caminhada, meu querido? Por favor, analise o seu coração. Há urgência, há pressa. Há pavor do Egito deixado para trás da sua vida, do seu pecado. Há essa caminhada. Vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 62, diz assim. Lucas, capítulo 9, 59 a 62, diz assim. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Queridos, enterrar um pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Como está a sua viagem, meu querido? Você já parou para pensar nisso? As suas atitudes em relação à igreja, onde está o seu prazer, mais uma vez recorrendo à palestra do irmão? Nós vemos que o nosso arbítrio ele é inclinado aonde está o nosso prazer. Onde está o seu prazer? É no meio do povo de Deus? Um povo chato, um povo caído, obstinado, temoso, mas é o povo que está subindo para o céu, irmãos. A marca está aqui. Assim como na arca. Um lugar fedido, úmido, escuro, mas era o único lugar que tinha salvação naquela época. Mas em nenhum outro tinha. E essa é a grande arca, cheia de bicho. Mas todo mundo indo para a glória por causa da marca e não por causa da sua justiça. O que você espera dos irmãos aqui na igreja, queridos, para essa caminhada? Se você está aqui dentro, você espera a perfeição nessa caminhada, nessa ida para a glória, todos rumando e observando e mirando o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo? Como está a sua viagem, meu querido? O que você tem esperado? E a terceira pergunta, há fermento em sua vida? Muitas vezes a gente pode estar até caminhando bem, indo nos trabalhos da igreja, participando, dizimando, fazendo as coisas do crente. Mas tem fermento na sua vida, meu irmão? Olha o versículo 15, o que ele diz?
7 dias comereis pães asmos, era a preparação para o êxodo. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Eliminada do meio do povo de Deus. Olha o versículo 19, queridos, e 20. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino quanto natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Queridos, Jesus é o pão da vida, e a sua carne é o nosso alimento, e o seu sangue é a nossa bebida. Você tem misturado alguma coisa nisso? Paulo nos alerta para o cuidado de estarmos comendo da mesa de demônios e da mesa do Senhor. O que você tem se alimentado, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, observado? Como que está essa mistura? Não podeis adorar 2 deuses. Jesus fala, vai agradar um e aborrecer ao outro. E muitos aqui estão tentando caminhar com fermento na vida. Carregando. Vamos ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Os versículos 5 a 12, farei a leitura também, diz o seguinte. Mateus 16, de 5 a 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse, por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Ele fala, não é material, não é matéria, não, irmãos. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina de fariseus e dos saduceus. Quando nós tocamos nesses nomes, fariseus e saduceus, nos vem a imagem daquele judeu de franjinha, todo paramentado, né? Aquela roupa deles. Queridos, hoje os fariseus e os saduceus são aqueles que dizem que nós podemos congregar em casa assistindo o YouTube e servindo a ceia para si mesmo. Os fariseus hoje são aqueles que dizem que Cristo é até bacana, mas o rolê com a galera dele que não dá certo. Os mais jovens sabem do que eu estou falando. Eu não sou tão jovem, mas eu estou na internet e eu sei que saiu um papo desse aí outro dia. Cristo é até bacana, é o jeito de se dirigir ao Criador. Mas o rolê com a galera dele que são os fariseus e saduceus modernos, tentando afastar o povo de Deus da doutrina, tirar do caminho. E muitos estão adentrando essa vereda e misturando, e fazendo para si uma religião que não é o cristianismo. Que não é o cristianismo da cruz, da dor, do embate, do ficar chateado, do chorar, do se alegrar, de aguentar uns aos outros aqui. Estão colocando fermento. E Deus proíbe isso. É só Cristo, é só pela graça e é só pela fé. Não há como. Paulo, queridos, nos exorta em 1 Coríntios, falando para a gente deixar o fermento da maldade, da inveja, do egoísmo, da independência que nós não temos e abraçarmos os ázimos da sinceridade, da paciência, da bondade. Isso é o que nós devemos levar na nossa caminhada cristã, mais nada. Prossigamos, como o autor aos Hebreus diz, abandonando todo o pecado. Esse texto ele é sensacional. Por que tem que abandonar pecado? Porque pecado é pecado. Ponto. Mas também todo peso. Tem coisa que não é pecado e o crente está levando.
E Jesus, olha, eu não pedi para você carregar isso. Por que você está pondo isso na cacunda? Não é pecado, mas é peso. São os ázimos. Tirem o fermento. Não deixe a coisa fermentar. Quarta pergunta, queridos, nesse texto. Você tem transmitido aos que estão à sua volta a sua fé? E eu não estou dizendo aqui meramente os de fora, mas os novos que estão se achegando e que não compreendem ainda bem a doutrina, estão começando na caminhada agora. Olha os versículos 26 e 27. (26 e 27) diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Queridos, eu vou carregar essa história para o resto da minha vida. Cadê? Está ali, ó. Maria Fernanda. Maria Fernanda devia ter uns 2 aninhos. Eu servindo a ceia aqui com os irmãos presbíteros, né, supervisionando a ceia do Senhor. Aí está a mãe dela do lado, o pai dela do lado. A Fernanda pega, o Gedeus pega, a Maria olha assim. Que isso, mãe? Quase que eu chorei na hora. Aí eu fui atrás da Fernanda depois, não foi Fernanda. Falou, você lembra que sua filha te perguntou? Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis. Eu vi Êxodo acontecendo ali. Falei, como que a palavra do Senhor é verdadeira, é real e está no nosso coração. E você, meu querido, você está preparado? Não apenas para uma criancinha, mas para um de fora perguntar: o que é aquilo que vocês fazem lá, que toma, que não pode participar quem não é da igreja? Como que funciona isso? Vocês têm o conhecimento para levar o incrédulo ou o neófito ao amadurecimento? Como que está isso, querido? Esse é o Êxodo, essa é a Páscoa do Senhor. Deus libertou um povo, e nós fazemos parte desse povo, e o Egito existe, está operante, e está com cativos dentro dele, esperando que essa explicação chegue lá. A libertação. O Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, providenciou redenção. E só nos basta crer nessa mensagem e sermos marcados pelo sinal para que o destruidor não sobrecaia. Oh, queridos, vocês estão preparados, mais uma vez tocando no ambiente da igreja, a aguentar os novos na fé, a instruí-los, a transmitir, a falar da fé genuína, com o leite? Nós lemos aqui Pedro falando do genuíno leite espiritual, não apenas para os novos, mas até para nós, voltarmos às origens, dosando bem a doutrina, não entrando em embates com os neófitos, com os que estão se chegando, coisas que eles não vão ter material ainda para poder julgar, e pode ser um tropeço. Era isso que os fariseus da época de Cristo faziam. Colocavam fardos que eles mesmos, com um dedo, eles não moviam, mas estava em cima do povo. O povo que desconhecia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E nós hoje, Igreja do Senhor, somos chamados a essa paciência, a instrução, a mostrar que o pecado hoje do mundo é o Egito, que o êxodo e essa caminhada pelo deserto é a vida do crente aqui nessa terra. Nós não temos raiz aqui. Estamos rumando a Canaã celestial. E que todo domingo, como eu falei na introdução, nós estamos celebrando a libertação. E naquela esperança ainda há um descanso para o povo de Deus, que não é aqui. Nós estamos lembrando desse descanso. Dose a doutrina, queridos, não pese a mão, ouça mais, fale menos, naquilo que é basilar, exorte, é verdade, mas não caça picuinha, não. A fé verdadeira não é a sua fé, é a fé que a Bíblia instrui. Muitos querem que os outros creem como ele crê, da forma que ele crê, do modo que ele crê, como ele cultua, como ele canta, como ele se veste. Aí nós vamos cair numa fé de usos e costumes. E perdemos o foco. Quando os vossos filhos... Paulo tinha um filho na fé, quem lembra?
Onésimo também, ele chama um filho que eu pari. Ele fala que saiu das entranhas dele. Era o filho de Paulo, e ele instruiu, e ele mostrou o evangelho, e Onésimo se arrependeu. E Paulo, eu sempre li a carta a Filemon, né? Eu falo assim, gente, que esse documento está aqui? Não tem nada a ver, no meio da Bíblia, uma carta de uma folha. Até que Deus vem e tira mais um véu, né? Parece que a caminhada, como Provérbios diz e Pedro repete, né? A caminhada, ela é como um dia tenebroso que vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Falou, olha, Filemon aqui, Paulo intercedendo, Onésimo, Paulo no meio, Filemon, a Paulo fazendo um papel de Cristo aqui, conosco e com o Pai. Ele falando, recebe Onésimo como se fosse meu coração, Filemon. E assim Cristo faz conosco. E muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer isso pelo outro, a demonstrar essa caminhada, essa paciência. Queridos, vamos em Lucas 6. – 37 e 38. Diz assim, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos abandonar, queridos, o juízo temerário. Vamos ter mais condescendência, como Deus teve conosco, especialmente com aqueles que estão no caminho das trevas, ajudando-os a reconhecer ao nosso Senhor, para que a gente não seja, como Lucas mesmo defende logo no 39, um cego guiando outro cego, fazendo prosélitos 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios fariseus faziam. E por último, queridos, a última pergunta. E aqui, essa pergunta é especialmente direcionada para aquele que ainda não faz parte, para aquele que ainda tem dúvida, para aquele que ainda está à deriva. Você quer fazer parte desse êxodo? Versículo 48a. Olha o que diz a Escritura. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como um natural da terra. Eu não sei, irmãos, quem é crente aqui, quem não é, quem já confessou a Cristo, e quem diz que a marca que está na sua porta é o sangue do Cordeiro perfeito, que é o Filho de Deus. Mas você pode fazer parte disso, está vendo aqui? Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Deus providenciou salvação para todo mundo. E aquele que se achega, aquele que é chamado, aquele que é atraído, ele vai querer receber o sinal. Lá era a circuncisão, hoje é o batismo. E ele vai querer comer, participar da nossa verdadeira Páscoa, que é o Senhor, como Paulo diz, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus, o Filho de Deus, e vai celebrar isso conosco. Pode-se fazer parte, sendo um natural. É mais fácil Gabriel, meu filho, deixar de ser do meu DNA do que Deus deixar um de seus filhos adotados para trás. É mais fácil Gabriel, que é do meu DNA, deixar de ser meu filho, do que Deus deixar um filho que confessou o santo nome do Cristo para trás nesse êxodo, querido. Você pode fazer parte a um chamado explícito de Jesus. Vamos em Mateus 11? Esse texto aqui ele é o meu preferido. Mateus 11, 27 em diante diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e quem? Aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho já te revelou o Pai, meu querido ouvinte? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, Jesus ele é muito claro. Em Mateus 10 ele fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O que me negar, eu vou negar. Mas a gente fica nesse entorpecimento, como o Cláudio também tocou aqui, toda hora fazendo referência, né? Mas nós todos somos filhos de Deus. Não, senhor. Pode ser na sua Bíblia aí que você comprou de alguma outra religião aí. Mas nas Escrituras, deixadas por Deus, esse trabalho monstruoso e grandioso durante 1.600 anos, haver um documento desse no mundo que concorde entre si da forma que a Escritura concorda e que não existe nenhum outro documento, aqui diz que nós decaímos, estamos carentes da glória de Deus, somos filhos da ira por natureza. E é o Espírito Santo quem vai causar essa mudança. E esse chamado aqui é para todos, meus queridos. Para aqueles que já são permanecerem na fé do Senhor, para aqueles que estão fora, virem participar desse êxodo, começar a caminhar conosco nesse deserto da vida. Às vezes eu solto lá em casa assim, a vida está insuportável. Hoje eu falei com a Terezinha lá na mesa. Eu falei, esse mundo está chato, essa vida está insuportável. Aí eu lembro de Pedro falando, mas você está estranhando o quê? Era assim que foi prometida. E nós estamos nesse êxodo, caminhando para a glória da Jerusalém celestial. Mas atenção, a continuidade desse versículo 48 diz o seguinte. 48 na parte B fala... Deixa eu voltar em Êxodo 12. O mesmo texto que nos exorta que nós podemos, qualquer um, fazer parte desse êxodo, ser um natural do reino do Senhor, diz assim, nenhum incircunciso comerá dela. Aquele que não se submeter ao senhorio do Senhor, aquele que não abandonar as suas prerrogativas, a sua vontade, a sua prepotência, achar que, não, Deus é meu chapa, Ele está aqui comigo, Deus conhece meu coração. Se não tiver essa marca, se não se submeter, se não crer no sangue, nesse sinal, será eliminado do meio do povo. É o que Jesus disse, o que me negar será negado. E assim, irmãos, eu termino com essas 5 perguntas. Você tem uma marca que te distingue, não do mundo, mas te distingue aos olhos de Deus, porque para o mundo é fácil a gente fingir essa estética, mas para Deus é necessário uma marca verdadeira, que é o sangue do Cordeiro. Como que você tem feito essa viagem, meu querido? Essa saída, esse chamado de Deus? Como que está essa caminhada? Com pressa? Sempre desarraigado, deixando tudo para trás ou está pesado, preocupado, querendo juntar tesouros nessa terra, achando que é o seu saber, são as suas posses, é isso que está te garantindo. Isso faz parte do fermento da vida, misturado a outras doutrinas. Tem fermento na sua vida, meu querido? Você tem ensinado não apenas os seus filhos, mas aos seus filhos da fé, aqueles que se achegam, você tem sido o bom perfume de Cristo que transmite vida. As pessoas veem um brilho diferente, nós somos chamados a ser luz, as pessoas têm um sabor, a sua fala, como Paulo diz, temperada. E por fim há o chamado, mais uma vez, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração aquele que ainda não entrou nessa saída. O mesmo texto diz que havia uma mistura de gente saindo do Egito. Vocês acham que os hebreus, 430 anos de escravidão, não se juntaram, não se mesclaram, pecaram e tinha gente misturada? Os próprios filhos de Jacó, de Israel, Efraim e Manassés, são egípcios, são de fora e fazem parte dos patriarcas. Então qualquer um é chamado a isso. Venha fazer parte, queridos, desse êxodo. Venha fazer parte dessa história. Venha arrumar e crer agora de verdade, de fato, naquilo que aconteceu hoje há 2000 anos atrás. A ressurreição de Cristo. O novo êxodo. Os teólogos dizem, quando Cristo desce do monte com a face brilhando, onde ele encontra com a lei e com os profetas, Moisés e Elias, ali ele estava instaurando o verdadeiro êxodo e chamando todos aí atrás dele.
todos sem exceção, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Vamos ficar de pé, irmãos? Por favor?